Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho? Quero convidar você a orar comigo. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor, nós te agradecemos muito por estarmos juntos aqui e na tua presença santa, na tua igreja reunida. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa, por cada família. Mas te agradecemos mais ainda, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Nós sujeitamos ao Senhor esta hora, nossas mentes, nossos corações, nossa concentração, e pedimos que com liberdade, Pai, o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós, ministrar a cada um de nós com poder, um poder de cura, um poder libertador, um poder transformador, pela tua própria presença, pela tua própria manifestação. O Senhor tem proeminência aqui, Senhor. Então fala com cada um de nós. E nós te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero conversar com você, e eu não estou, nessa conversa que eu quero ter contigo, eu não estou muito preocupado com a estrutura do sermão que normalmente eu tenho e normalmente eu faço, e você sabe que eu gosto muito de homilética, eu gosto muito de estrutura e tudo mais, mas hoje eu quero deixar fluir um assunto aqui. Eu quero que você saiba de algo muito importante que está acontecendo na cidade e está acontecendo entre nós, os pastores, né? Do Conselho de Pastores da cidade. Nós temos nos reunido em oração desde julho, aqui na nossa sala de oração. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós nos reunimos aqui com alguns pastores, não muitos pastores, numa média de 6 pastores por reunião, e aí variando, dependendo da quinta-feira, vem um, depois vem outro, mas em torno de 6 pastores, a gente tem se reunido para orar aqui na nossa sala de oração, desde o mês de julho. Qual é o propósito? Ouvir o Espírito Santo. Nós temos nos reunido para isso. A gente está querendo ouvir o Espírito Santo, e tínhamos o propósito de orar, passar um tempo em oração. A presença do Will e da Fer agora nos últimos dias tem sido importantíssimo. Eles são os adoradores, os tangedores nessa reunião. Enquanto nós, pastores, oramos, eles adoram ao Senhor, e a gente entrega ao Senhor tanto adoração no mesmo ambiente, tanto adoração como intercessão, mas nas orações a gente falava pouco, porque a intenção era ouvirmos o Espírito Santo a respeito de nós, a respeito das igrejas da cidade e a respeito da própria cidade, clamando também para que as igrejas fossem abençoadas, todos nós fôssemos abençoados com presença de Deus, com bênçãos do Senhor, abençoando todos os pastores da cidade, abençoando todas as igrejas da cidade, mas não apenas isso, mas para que o Espírito Santo produzisse em todos nós um mover de avivamento, que lançasse as igrejas de Cornélio Procópio num tempo de muita evangelização, um mover missionário, um avivamento missionário, onde o amor por pessoas crescesse dentro do nosso coração e, de fato, nós dedicássemos muita energia para poder fazer discípulos, para alcançar pessoas, para repartir o Evangelho com essas pessoas, porque isso tem a ver com a missão da igreja. Ela existe há 2000 anos com esse propósito, ela existe há 2000 anos e tem essa missão. Hoje compartilhamos na classe de integração isso, que às vezes alguns passam a fazer parte de uma comunidade, de uma igreja que já existia na cidade, e ele passa a participar, e de repente na cabeça, a compreensão, a cosmovisão
do Evangelho ainda vai crescer, ainda vai amadurecer, mas em algum momento, de repente ele pode pensar de que agora, é legal lá, tem pessoas legais, tem pessoas bonitas. Tem pessoas bonitas? Tem, né, Nito? Nito falou que tem pessoa bonita aqui. Não, vamos acreditar, né, gente? Vamos dar um amém abençoado aí, cheio de fé. Aí, tem gente legal, tem gente bacana, tem a gente... bacana é uma gíria bem antiga, né? Ninguém fala bacana, mas deixa eu lá. Aí, tem gente boa e eu gosto de estar com essas pessoas e é um lugar legal. A gente vai participar lá agora e passa a fazer parte de uma célula, passa a fazer parte de uma comunidade. Ele vai ampliar a compreensão do que é que está acontecendo, do que é isso. E eu estava lembrando o pessoal da integração de que quando as pessoas entram numa comunidade, são integradas numa comunidade, você precisa saber que você está fazendo parte agora de uma comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos, que existe há 2000 anos, já tem uma história. Nós estamos dentro da história, mais ainda, nós estamos fazendo história, nós estamos construindo as coisas, nós estamos edificando a igreja e pelo poder, evidentemente, pela graça do Espírito Santo, nós somos os edificadores da igreja do nosso tempo, do reino de Deus no nosso tempo. Então você entra na igreja, não é para fazer parte apenas de uma igreja que se reúne em um determinado endereço, não. Você está fazendo parte de uma comunidade que existe há 2000 anos, e há 2000 anos ela desenvolve propósito, desenvolve missão, dentro de um propósito que é alcançar as pessoas com a mensagem transformadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias. Ele foi anunciado desde o Éden, ele foi anunciado e a história aguardou a chegada do Messias, e ele veio no primeiro momento, há 2000 anos atrás, veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e com isso está dizendo assim: eu levei sobre mim a iniquidade de todos vocês, mas ressuscitei ao terceiro dia, para poder dar vida a vocês, perdoar os seus pecados e transferir vida aos seus corações. Eu posso dar vida e resgatar você, restaurar a sua conexão com o Pai, que foi perdida lá no Éden por causa do pecado. Em Jesus somos reconectados ao céu, em Jesus somos reconectados a Deus, somos reconectados ao Pai, somos reconciliados na família de Deus, na família dos santos, para dar continuidade a uma missão que Deus deu à raça humana lá no Éden, e que é restaurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você entra numa igreja hoje, você está entrando numa comunidade dos salvos que tem uma missão: dar continuidade à pregação do Evangelho, adorar ao Senhor, cuidar um do outro e proclamar essa mensagem que transforma vidas. Amém, gente? Então a nossa cosmovisão da vida cristã, ela vai aumentando, ela vai ampliando e vai se fortalecendo dentro de nós. Você é parte integrante disso, você é parte integrante do seu tempo, da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Nós somos a igreja viva do século 21. Amém, gente? Então, nós damos continuidade a isso, queremos multiplicar os discípulos do Senhor Jesus Cristo, para que eles multipliquem muitos outros discípulos também, e fazendo expandir essa mensagem, né, por todos os lugares do planeta Terra, ainda mais nesses tempos que estamos muito próximos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio no primeiro momento, mas ele está para chegar na sua segunda vinda, e ele veio como Salvador, depois virá como juiz. Então todo mundo fica esperto, porque quando ele chegar, ele não vai chegar como veio na primeira vez. Ele vem como rei, ele vem como juiz, ele vem como pastor para agregar os seus, ok? E para separar o joio do trigo. Quando ele vier na sua segunda vinda, virá como Senhor e como juiz, como Salvador na primeira. Nós estamos num tempo em que podemos, buscando a Jesus, nos encontrando com Jesus,
nós o encontramos como Senhor e Salvador, perdoador dos nossos pecados. É melhor se encontrar com Jesus agora, porque se Ele vier, quando Ele vier, quando Ele vier na sua segunda vinda, a coisa já vai estar definida. Amém, gente? E nós temos essa grande missão. Muito bem. Então, temos nos reunido e ouvido o Espírito Santo a respeito desses desafios da igreja de Cornélio Procópio, ser uma igreja atuante, ser uma igreja relevante, ser uma igreja missionária, ser uma igreja evangelizadora, ser uma igreja crescente, saudável. Temos buscado a Deus a respeito de tudo isso. Mas como tínhamos o propósito de ouvir o Espírito Santo, a cada reunião nós conversávamos entre nós, depois do período de oração, para compartilhar aquilo que o Espírito Santo vinha depositando no coração de cada pastor. E assim, nós trocávamos as nossas impressões, as nossas percepções, as nossas compreensões, e isso foi tão rico, que nós começamos a escrever aquilo que o Senhor estava falando, e transformou-se num documento de quase 10 páginas, e fomos fazendo anotações. E nas direções que o Espírito Santo estava dando para a gente, algumas estratégias de oração foram sendo definidas, e nós fomos registrando todas essas estratégias. E tem um projeto dentro dessa grande operação de oração, que nós estamos concluindo amanhã, né, viu? Amanhã a gente está concluindo um projeto 1, dentro de toda a operação de oração, né, Cornélio para Cristo. Nós estamos concluindo amanhã. Por quê? A finalização dessa primeira parte, de todo esse trabalho de oração, foi fazermos reuniões de oração com uma estrutura, algumas orações específicas em algumas igrejas, daqueles pastores que disponibilizaram as suas igrejas, para que nós, pastores, nos reuníssemos nessas igrejas. E nós realizamos isso nessa semana que passou. Desde segunda-feira, nós íamos para uma igreja, a primeira foi a nossa, aqui na segunda-feira, às 7 horas da manhã, os pastores se reuniram, e nós oramos aqui pela nova aliança, confessamos pecados uns para os outros, e nós fizemos isso. E nessas reuniões, uma das coisas que Deus falou para a gente foi isso, para nós confessarmos pecados uns para os outros. E fomos identificando muitas coisas que não foram muito boas e que mereciam um tempo de arrependimento de pecados diante do Senhor. E nós, pastores, começamos a nos arrepender pelos pecados de nós mesmos, pelos pecados de outras igrejas, pelos pecados de outros pastores, pelos pecados de pastores que vieram antes de nós, não importa. Nós assumimos uma referência, nós somos os pastores deste momento, os pastores da cidade. Nós nos identificamos com todos os pastores da cidade, e nos identificamos com todos os pastores que vieram antes de nós. E a partir dessa identificação, começamos a confessar pecados e pedir graça perdoadora do Senhor sobre todos nós, e que essa bênção e esse perdão cobrisse a gente, mas cobrisse também todos os demais pastores da cidade, quer eles saibam o que a gente esteja fazendo ou não importa, nós estamos representativamente buscando ao Senhor, em nome de cada pastor, e em nome de cada igreja desta cidade. A gente está fazendo isso profeticamente. É evidente, nosso sonho é que isso expanda e muito mais pastores se envolvam nesse trabalho de oração e de bênção mútua e de respeito, de ética, desenvolvimento de ética nos relacionamentos entre todos os pastores e igrejas e tudo mais. Fizemos uma lista enorme de pecados que a gente precisava confessar ao Senhor. E nós fizemos isso nessas reuniões. Na terça-feira, nós fizemos isso noutra igreja. Na quarta, noutra. Na quinta, noutra. Na sexta, noutra. Na segunda-feira, amanhã, nós faremos isso numa outra igreja
aqui da cidade também, e faremos sempre as mesmas orações, e assim, quando estamos numa determinada igreja, nós oramos por aquele pastor, e oramos, passamos um bom tempo, orando, intercedendo e profetizando sobre aquela igreja local, onde nós estamos, e assim, a gente está abençoando o corpo de Cristo em toda a cidade. Muito bem, nós temos feito isso, e você precisa saber, meu irmão, você precisa saber que, nesse tempo, desde julho para cá, tudo que nós temos feito, todas as orações que temos feito, é para regar você e a tua vida com a presença de Deus. Você e a tua vida com bênçãos do Senhor. Mas a maior oração que estamos fazendo, não é só para abençoar a tua vida, porque o povo de Deus precisa ser abençoado, precisa ser curado, precisa ser transformado. Nós estamos numa estrada de cura, amém? Nós estamos todos num processo de cura. Todos nós, não acabou ainda, ninguém está pronto. O pastor não está pronto, os pastores não estão prontos. A gente está nessa estrada também, junto com todo mundo. Nós todos estamos sendo transformados pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, que tem um trabalhão com a gente. Não sei com você, mas comigo eu acho que ele tem. O Espírito Santo às vezes olha assim e fala: pô, Paulo, vamos lá, não desiste não. Ele não desiste, né? E ele segue nos abençoando e tendo um trabalho de formar Cristo dentro de mim. Esse é o grande esforço de Deus, do Espírito Santo, formar Jesus em mim. Eu preciso me parecer mais com Jesus Cristo. O caráter de Cristo tem que ser forjado dentro do meu caráter. O Paulo moral tem que sumir para parecer Jesus. É isso que tem que acontecer. A grande obra pessoal de Deus na vida de cada um de nós é formar Cristo. Amém? Agora, toda obra para fora de nós é multiplicar discípulos. Simples. Simples assim. E quanto à própria comunidade, é um cuidar do outro. Simples assim. É isso que a gente faz na vida cristã. E você usa métodos diferentes e tal, mas é isso que essencialmente todos nós fazemos. E eu quero lembrar, então a primeira coisa que nós fazemos é a confissão de pecados. A segunda coisa é liberar perdão. Nós nos perdoamos mutuamente. Uma igreja que nasceu por conta de uma determinada divisão que aconteceu e carrega essa marca, então os pastores se identificam, pedem perdão, se perdoam mutuamente, se liberam para crescer. Então nós liberamos perdão. Depois, nós assumimos um compromisso. É a terceira coisa que fazemos. Cada um de nós, pastores, assumimos um compromisso um com o outro. Um compromisso de lealdade, um compromisso de ética e um compromisso de nos esforçarmos pela unidade dos pastores e unidade das igrejas. 3 coisas que nós fazemos nesse terceiro momento aqui. Nós assumimos compromissos uns com os outros, porque, amado, a vida cristã é de compromisso com o Senhor. Também lembramos hoje, na classe de integração, que uma das metáforas do Novo Testamento para a igreja é noiva, a noiva de Cristo. E como noiva, nós temos um compromisso com o nosso noivo. Amém, gente? É praticamente um casamento pronto, feito. Nós estamos num enlace matrimonial com o Senhor Jesus Cristo. Isso implica em compromisso. Não existe casamento sem compromisso. E no casamento, no meio do casamento, você não para pensar assim: estou com vontade de ser marido ou não estou com vontade de ser marido? Você faz isso no casamento? Hoje eu não estou com muita vontade de ser esposa. Eu não, mas ela, Cecília, hoje eu não quero ser esposa. Você não tem essa opção. Hoje eu não quero ser mãe do Samuel e da Sara. Tem essa opção? Hoje eu não sou pai, Jason, não sou papai Jason. Não dá, você não tem essa opção. Porque você está numa família, você tem compromisso com essa casa, você tem compromisso com essa pessoa. Nós temos um compromisso com Jesus.
Você tem um compromisso com o teu chefe, com a tua empresa, você tem um compromisso de pagar as suas contas, você tem um compromisso com os projetos que você entra, você tem um compromisso de pagar a conta do clube, é um lugar onde você vai para se divertir. Você tem um compromisso com praticamente tudo. Você vai para a escola, você tem um compromisso de ir lá e de estudar e de corresponder com aquilo que os professores estão dando para você. Você tem um compromisso, mas e com a igreja? Como que a gente vai viver um cristianismo como se não tivesse um compromisso com Jesus? Um compromisso com a comunidade? Um compromisso com a missão? Um compromisso com a necessidade de cuidarmos uns dos outros? Um compromisso de estar lá. Aqui. De estar aqui. Como assim? Hoje eu não estou com vontade de ser crente. O que está acontecendo? Que história é essa? Que história é essa? Assumimos compromissos. Nós assumimos o compromisso da nossa vida cristã. Eu tenho compromisso com todo mundo e com Jesus. Qual é o teu compromisso com Jesus? Qual é o teu esforço para cumprir o teu compromisso com Jesus Cristo? Quanto de tempo você gasta? Quanto de dinheiro você investe para assumir o teu compromisso com aquele que te salvou? Amém, queridos? Nós, pastores, a gente, em determinado momento aqui, a gente segue e a gente assume compromisso um para com o outro. Nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar, nós vamos se abençoar, nós vamos se ajudar. E nós vamos trabalhar pela unidade da igreja da cidade. Amém. Compromisso. Amém. Nós assumimos compromisso. Tem que ser assim, amado. Não dá para você seguir em nada se você não assumir o compromisso de seguir com a coisa. Amém? Depois que a gente passa por esse terceiro ponto, que é o compromisso, a gente entra num tempo de oração, num tempo de clamor por bênçãos, um pelo outro, mas principalmente pela igreja onde está acontecendo a oração. E a gente invoca as bênçãos do Salmo 133, quando fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e tal, é como o orvalho do Hermon que rega a terra e tal. Ali o Senhor ordena a bênção. Tem um lugar, amado, tem um lugar onde as bênçãos caem. A gente clama ao Senhor por bênçãos, não há nada de errado nisso, a gente faz isso sempre. Mas deixa eu dizer para você uma revelação. Tem um lugar certo onde as bênçãos caem. A questão é se você está ali ou não está ali. Amém? Você tem que se movimentar e ir para aquele lugar. Baseado em Salmo 133, as bênçãos do Senhor são ordenadas na unidade. Na unidade da célula. Na unidade da área de supervisão. Na unidade da família. Na unidade dos membros da casa, dos membros da família, na unidade da igreja. Onde há manifestação, esforço, compromisso de unidade, ali torna-se um lugar onde, sem você pedir, o Senhor já ordena. Já há uma palavra em vigência. Já há uma palavra vigindo, já há uma promessa em vigência, vigindo sobre nós. Aí quando nós nos movimentamos para isso, para esse lugar, aí eu experimento. Ainda dentro dessa revelação, onde o Senhor manifesta a sua presença no altar, e em vários outros lugares sim, mas Ele se revela no altar. A questão é onde você está. Você está no altar? O altar é lugar de entrega. É de entrega ao Senhor. O altar é lugar de sacrifício. Você paga preço para estar lá. Você deixa um monte de coisa para estar lá.
E você se entrega. É lugar de entrega. É lugar de quebrantamento. É lugar de confessar pecados. É lugar de se sujeitar ao Senhor. Não é um lugar físico. É uma postura. É no altar. Quando você faz isso, ali o Senhor se revela. Ali o Senhor libera bênçãos. Ali o Senhor faz manifestar o poder redentivo do sangue. Amém, queridos? Ali o Senhor fala. E nesse lugar é mais fácil de ouvir o Espírito Santo. Nesse lugar de entrega que você abre mão das suas defesas, você abre mão dos seus achismos, você abre mão do seu egoísmo, e você se rende, você se entrega completamente. Pode ser no quarto da sua casa, pode ser ajoelhado ao pé da sua cama, pode ser na nossa sala de oração, pode ser onde você estiver, o lugar onde você se rende, onde você se inclina, onde você se entrega, onde você busca a presença. Ali é um lugar, ali é um altar. Faça um altar. Amém, gente? É lugar de bênção. Aí nós nos reunimos, então, em determinado momento, a gente está adorando, a gente está orando, a gente está confessando pecados. Ali é um altar. Aí nós clamamos pelas bênçãos do Senhor sobre todos. E assim a gente se abençoa grandemente, bastante mesmo. A gente fica profetizando. Aí, em quinto lugar, a gente faz uma quinta coisa, né? Perdoe a redundância, que é profetizar. A gente fez uma lista de bênçãos aqui, e a gente profetiza, nós pastores, juntos, em unidade, a gente começa a liberar a palavra de bênção, de profecia, sobre a cidade, sobre as igrejas, sobre os pastores, sobre as famílias do povo de Deus. A gente começa a repetir profecias, palavra de Deus, lê texto sagrado, e libera a palavra, tem uma lista de 8 aqui, eu vou ler já, e a gente abençoa todo mundo. Nós já passamos pelo arrependimento de pecados, pela confissão, passamos pela liberação do perdão, passamos pelo compromisso, depois entramos num tempo de clamor, depois entramos num tempo de profecia, só depois a gente entra num tempo de profecia de bênçãos. Respeita essa estrutura. Tem muita gente que quer ser abençoado pelo Senhor, mas não está no altar, não está no lugar certo. Fica rogando, quase cortando os pulsos para Deus atender uma oração, mas ele não está no lugar da unidade. Está com o coração cheio de coisas que não são boas, que sentimentos contrários, pensamentos contrários, uma baita indisposição para a comunhão, para o perdão e tudo mais. Um coração lotado de ofensas e um coração amargurado por falta de perdão. E fica clamando por bênçãos. Não vai rolar. Não vai rolar. Aí você se desarma. Sim, assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo aqueles que me ofenderam também. Aí você vai para o altar. Você se desarma e vai para o lugar certo. Aí sim, Pai, então, a maior bênção que eu tenho do Senhor não são ter as minhas necessidades supridas, mas é o perdão, é a Tua presença. É ruim quando a gente está longe do lugar certo, não está no lugar certo, e fica rogando ao Senhor um sem número de bênçãos, sabe, mas Deus é bom. Deus é bom, na sua bondade, Ele abençoa muitas vezes. Mas há um texto que fala que Ele nos abençoa e manifesta a sua bondade com a esperança de que nós cheguemos ao arrependimento. Está vendo como eu te amo mesmo assim, meu filho? Eu sei que está várias áreas da sua vida, às vezes Ele fala isso com a gente, tem várias áreas da sua vida que precisam de ajustes, precisam de consertos.
mesmo assim eu estou te abençoando, para que o teu coração se quebrante e venha para o lugar certo, para o lugar de entrega, o lugar onde você vai aprender a abrir mão de um monte de coisa. Aí você vai se entregar completamente. Aí nesse lugar, o que você mais quer é a presença. Aí você esquece de pedir celular novo, você esquece de pedir outras coisas, esquece de pedir o dinheiro para pagar as contas, você esquece. Porque nesse lugar, a manifestação da presença é aquilo que você mais quer. Mas, dê graças a Deus, porque junto com a presença, vem muitas bênçãos também. Tem os bônus, né? Mas é a presença que nos importa mais, que nos interessa mais. E quando a gente passa pelo tempo da profecia, a gente entra num sexto momento, que é o tempo de adoração. Aí a gente para tudo, o Will pega o seu violão, já está com o violão, já está tocando. Aí ele segue cantando algumas canções que o Espírito Santo coloca no coração dele, e a gente para de orar, de clamar, de abençoar um ao outro para adorar, e a gente levanta um altar de adoração naquele lugar entre os pastores. E com isso nós estamos profetizando, Senhor, profetizamos um grande monte de adoração neste lugar. Profetizamos, porque o Senhor é entronizado meio aos louvores do seu povo. Trono é governo, é presença. Senhor, levantamos um altar de adoração ao Senhor, um monte de adoração nesse lugar, nessa igreja, porque clamamos a Tua presença, a manifestação do Teu trono neste lugar. Adora na sua casa. Adora na sua casa. Adora mais na sua casa. Põe louvor fluindo o dia inteiro. Faz da tua casa um grande monte de adoração. Ali o Senhor vai se manifestar. Os anjos gostam de estar nesses ambientes. Ficam se movimentando, abençoando. A presença de Deus. O Espírito Santo parece que gosta de falar no meio do louvor. Os nossos ouvidos ficam conectados ao trono de Deus e parece que a gente ouve o Senhor com mais facilidade. Nosso coração está conectado pela adoração. Nosso coração se conecta ao céu, se conecta ao trono, se conecta ao coração do Pai. O nosso coração se conecta ao coração do Pai, tudo por Jesus. Mas parece que há uma fluência mais livre dos sentimentos do Pai, das sabedorias do Pai, das palavras do Pai, das direções do Pai. Tudo flui com mais força, com mais poder, com mais frequência. Porque nós nos conectamos, e a adoração é um lugar onde a gente se conecta com o sobrenatural. Na adoração, há uma manifestação, ela vem sobre nós. Adora mais na sua casa. Amém, queridos? Amém? E a gente tem feito isso. A gente tem feito isso nessas reuniões, desde julho. E a gente vai continuar fazendo isso, desde o ano que vem. O ano que vem a gente vai dar um passo além. Mas eu não vou dar esses detalhes para você ainda, né? Mas a gente vai dar um passo além. Porque você precisa saber que nós, vários pastores aqui da nossa cidade, nós temos clamado por um grande mover de Deus sobre você. Sobre a tua casa, sobre os teus negócios. O povo de Deus precisa ser próspero. Porque nós é que financiamos a obra de Deus. Amém? Nós precisamos ser prósperos, sim. Porque somos nós que financiamos a obra de Deus. Evidentemente, Deus é que libera sobre nós esses recursos e a gente redistribui. A gente cria esse movimento. Riqueza. A riqueza de uma sociedade depende do movimento. E a gente faz isso no reino dos céus. A gente investe, a gente é abençoado e a gente reinveste. A gente cria esse movimento e a riqueza acontece e ela se multiplica. Amém? É isso que a gente tem feito. Eu vou começar de novo, lá desde o arrependimento de pecados. Aí eu vou tentar aplicar isso para nós. Amém, queridos? Muito bem. Aí
Eu quero fazer uma aplicação e depois encerrar. Vou tentar ser mais pessoal aqui para nós. Pensando em tudo isso, eu lembro de algumas coisas, né? Lembro, por exemplo, do texto, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, voltei para o primeiro, tá? Amém? Estão comigo? Voltei para o primeiro. O que é no primeiro ponto? Arrependimento, confissão. Arrependimento e confissão de pecados. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Não existe cura nem transformação fora da base do arrependimento. Você que é um filho de Deus e que você luta na sua vida por ver várias coisas transformadas, várias áreas transformadas, deixa eu lembrar você disso, lembrar o teu espírito disso. Não existe transformação fora da base do arrependimento. Você se arrepende e a partir do lugar de arrependimento é que começa a transformação. Começa a cura. Amém, gente? A cura começa a partir do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu lembro de outros textos como Hebreus capítulo 12, nos primeiros versos que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estou lendo na revista atualizada, deixa eu trocar a versão aqui, peraí. Mudei para transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em todas as hostilidades que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Presta atenção, a força que o autor bíblico coloca na necessidade de nós nos esforçarmos contra o pecado na nossa vida. Isso é compromisso com o noivo. Amém? A gente não pode conviver com o pecado, em nenhuma área. A Bíblia nos chama a nos esforçarmos para afastarmos de nós o pecado e os empecilhos, os tropeços, aquilo que nos amarra e nos impede de crescer e de avançar no crescimento da vida cristã. Pecado e embaraços. Os embaraços podem ser muitas coisas. Pecados são transgressões, mas os embaraços podem ser muitas coisas. Falta de tempo, rede social, vícios, se não químico, pornografia, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem muitos embaraços, um pensamento errado, um entendimento errado, valores errados, com relação a muitas áreas que Deus nos instrui na Bíblia,
casamento, namoro, vida íntima, dinheiro, trabalho. A gente precisa entender o que Deus pensa sobre todas essas coisas. Não dá para dar muitos detalhes, né? Só estou me referindo à necessidade de nos arrependermos. Quando a gente vai para 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, está escrito assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus trabalha e retarda algumas bênçãos para que nós nos aproximemos do arrependimento. O alvo ali é o arrependimento. Percebe o texto? O alvo é o arrependimento de pecados. Por quê? Quando a gente chega nesse lugar de arrependimento de pecados, é que nós somos perdoados, redimidos e começa a cura. Começa a transformação. Muitos de nós, com certeza, quando Deus olha para nós, fala assim: meu alvo para você não é uma grande empresa, o meu alvo para você não é a prosperidade, meu alvo para você não é o crescimento do seu chamado, do seu ministério. Não, meu alvo, Deus olha e fala assim: não, o meu alvo para você é que você chegue ao arrependimento. Porque no lugar de arrependimento, que é lugar de quebrantamento, é lugar de desarme, é lugar de você abrir mão de tudo, é lugar de você ficar nu diante de Deus, você vira do avesso nesse lugar de arrependimento. Nesse lugar, a gente não dá para justificar, para explicar, para argumentar, para defender a nossa força, olha como eu sou forte, eu estou lutando, eu vou conseguir, não sei o quê. Você, no lugar de arrependimento de pecados, é um lugar onde você consegue se enxergar um pouquinho melhor e entender com um pouco mais de profundidade a degradação e o tamanho, a dimensão da degradação que o pecado produziu na nossa raça, na nossa humanidade. Nesse lugar de quebrantamento, arrependimento, o Espírito Santo nos ajuda a olhar para dentro, a nos enxergar como verdadeiramente nós somos, e ainda assim nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E nesse lugar de arrependimento, de quebrantamento, o Espírito Santo trabalha para nos ajudar a nós mesmos a entender a gente mesmo, porque é o Espírito Santo que produz arrependimento de pecados. Convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então o Espírito Santo tem um trabalho para fazer a gente entender quem a gente de fato é. O quanto degradado estamos por causa do pecado. E quanto mais entendimento temos do estrago que o pecado fez nas nossas vidas, como nós precisamos de cura na nossa mente, como nós precisamos de cura no nosso entendimento, como nós precisamos de cura a respeito da cosmovisão da vida, da cosmovisão do casamento, da cosmovisão da humanidade, como nós precisamos de cura com relação ao entendimento que temos de dinheiro, como nós precisamos de cura a respeito do que temos, a respeito de relacionamentos, a respeito de intimidade, a respeito de intimidade conjugal, como nós precisamos de cura para entender a própria alma. A gente não entende a própria alma. A gente tem dificuldade de fazer a lista de todos os complexos que nós temos, as fraquezas que nós temos, os medos que nós temos. A gente não consegue nem fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda do Espírito Santo. Mas nesse lugar de arrependimento, quando a gente está ajoelhado na presença de Deus, falando: Espírito Santo, me revela para mim mesmo, me faz eu entender, porque quanto mais profundo eu for no entendimento da onde Deus precisou chegar para me resgatar, maior será a minha compreensão da graça e do amor. Porque a minha compreensão da graça e do amor e do poder de Deus é intimamente relacionado com o quanto eu entendo da onde Deus me tirou. A minha compreensão das coisas altas está intimamente relacionada com a minha compreensão das coisas baixas. Aonde Jesus precisou chegar para me resgatar.
Por isso Jesus pergunta para Simão, em Lucas capítulo 6, quem amará mais, Simão? Um foi perdoado de 500, outro de 50. Quem amará mais, Simão? Aquele que foi perdoado de 500. É verdade, Simão. Eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, mas essa mulher aqui está lavando os meus pés com suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me ungiu. E essa mulher, ela está me ungindo com um bálsamo caríssimo, 1 ano de trabalho duro. Eu entrei na sua casa, você não me beijou a face. Mas essa mulher não para de me beijar os pés desde que eu cheguei. Por isso eu te digo, os pecados delas estão perdoados. É como se você acha que deve só 50, Simão, e ela sabe que deve 500. Como ela sabe que deve 500, então ela se entrega em níveis muito profundos. Agora, você acha que só deve 50? Você nem me abraçou, nem me beijou, nem lavou meus pés, você não deu a mínima importância para mim, e acha que eu estou aqui, e ainda que eu é que estou sendo abençoado por você, por comer na sua casa, você me ofereceu uma janta, eu sou o pão da vida. Ele não falou isso, mas dá para entender isso. Eu falei, Simão, eu estou comendo a sua comida, você não está entendendo nada, eu sou a comida, eu sou o alimento, eu sou o gerador de vida. Então, quem entende a profundidade, o quão profundo fomos degradados pelo pecado, mais e melhor compreendemos a grandeza do amor de Deus. Deus não me ama. Talvez Deus faça assim, eu vou precisar esmagar você um pouquinho mais, para você entender quem você é, e aonde você chegou, para você começar a entender o que eu fiz por você. Parece que, por isso que algumas orações, para mim, a gente pede para Deus ajudar, parece que piora, né? Quem passa por isso? Né? Eu pensei que era só comigo, não é não. Senhor, me ajuda, a coisa fica pior. Deus, será que eu vou falar de novo? Acho que o Senhor não entendeu, né? Senhor, me ajuda, me abençoa. Sabe a lei, aquele texto sagrado de sabedoria que está escrito na Bíblia? Essa coisa pode piorar? Com certeza vai. Não está escrito na Bíblia isso não, tá? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. É verdade, mas não está escrito na Bíblia. Se a coisa pode piorar, ela vai, né? E não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Isso é muito legal. Mas o que acontece? Quando está acontecendo com a gente, aí parece que Deus está colocando o nosso coração do jeito certo. Está amassando o barro, para quando estiver bem molinho mesmo, aí o Espírito Santo chega, pronto, agora vai lá. Aí ele modela e vai dando forma. Ele vai dando forma na nossa vida. Amém? Mas é preciso uma consciência de pecado. É preciso. Tem tantos outros textos, mas eu não vou mencioná-los. Eu vou finalizar. Falei que eu ia finalizar? Vocês acreditaram? Né? Amém. Acredita, tá? Você vem comigo aqui. Vem comigo. Então, confissão de pecados, a gente precisa mergulhar nesse negócio, amados. Arrependimento. Amado, o Senhor ora, o pastor ora por mim para que eu seja curado. Eu oro. Mas a cura começa num lugar de arrependimento. Pastor, ora para que eu seja abençoado. Oro. Mas as bênçãos começam a ser derramadas no lugar do arrependimento. No altar de arrependimento. Amém? Então a gente precisa praticar essas coisas. A gente tem a certeza do perdão de Deus. Mas depois, amado, você precisa assumir um compromisso. Estão comigo? Responde para mim, vocês estão comigo? Você precisa assumir um compromisso.
Custou muito caro salvar você sabia disso? Sabia disso? Custou muito caro Deus Filho encarnar? No ventre de uma Maria? Custou muito caro Ele esvaziar-se da sua glória? Como? A gente não entende isso. Custou muito caro Ele morrer na cruz. Custou muito caro Jesus morrer na cruz por você. E quando você se beneficia do perdão de Deus, que vem sobre nós por causa do sangue que foi derramado naquela cruz, depois a gente continua vivendo a nossa vida do jeito que a gente bem entende. Não, você não está entendendo. Assume um compromisso com Deus. Sirva. Sirva a Ele para sempre. Você não se pertence mais, um preço foi pago por tua vida. Não viva como se você fosse seu, se você se pertencesse. Você pertence a Deus. Nada que você é ou tem, é teu. Nós pertencemos a Deus. E a gente tem que viver do jeito que Ele bem quer, do jeito que Ele fala, do jeito que Ele diz. Porque eu tenho um dono. Assuma um compromisso. Amém? Desculpa a minha comparação, mas às vezes, alguns cristãos, ou às vezes nós mesmos, a gente anda com o Senhor, mas o nosso nível de compromisso é como se alguém casasse num dia e no dia seguinte fosse para a gandaia. Desculpa. Assume o compromisso com o seu Senhor. É difícil? Claro que é. As coisas que valem são difíceis. Então assuma um compromisso com o Senhor. Clame ao Senhor, faça da tua vida uma vida de oração. Profetize a palavra de Deus sobre você. Sabe o que nós nos profetizamos? Nós profetizamos isso aqui. Avivamento sobre pastores, igrejas e cidade. Prevalência do Espírito Santo, do espírito de unidade entre pastores e igrejas. Cornélio será um monte de adoração ao Senhor Jesus. Levantamento de torres de oração e levantamento de montes de adoração por toda a cidade. Cornélio será uma referência de espiritualidade e santidade para todo o estado. Prosperidade sobre o povo de Deus e toda a cidade. Avivamento sobre todo o norte pioneiro. Eu tenho conversado com um pastor de outras cidades, presidente de conselho. Eu vou falar um negócio para você que o diabo não pode saber, que é estratégico. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Você que está online, Senhor, bota anjo em tudo quanto é lugar aí, para dar confusão nos inimigos. Eu tenho conversado com um presidente de conselho de outras cidades. Sabe o que nós sonhamos? Sabe o que nós queremos? Sabe o que nós queremos aqui para o norte do estado? A gente quer criar uma rede de oração, ligando todas as cidades do norte pioneiro. Reunir um dia, a gente está fazendo isso de quinta de manhã, 7 horas da manhã, os pastores de todas as cidades do norte do estado entram juntos em oração. A gente se encontra tudo num trono, tudo no mesmo lugar. A gente entra em oração e criamos uma rede de oração em todo o norte do estado, clamando pelo mover do Senhor sobre cada uma das cidades, antes sobre cada um dos crentes, do povo de Deus, e depois sobre todas as cidades, para que aquilo que Deus tem no coração a respeito de cada uma das cidades venha à existência. Nós vamos fazer isso. Nós vamos construir isso. Nós vamos construir isso. Criar uma rede de oração pegando o norte do estado inteirinho. Nós começamos a pensar nessas coisas e a conversar a respeito dessas coisas. Eu fico doente, a pastora fica doente, eu quase matei a pastora num apertão que eu dei no tórax dela. Eu fiz ela voltar a respirar, sair de uma apneia doida que ela entrou. Eu precisei apertar, acabei machucando ela, fomos passando um tempo. Não fomos para o MFI, porque passamos a semana inteira no hospital.
em médico, exame, hospital, pronto-socorro. Porque para sair da apneia, eu apertei o tórax dela, machuquei ela. Mas já me perdoou, tá? Está tudo certo. Está tudo certo. O pastor Razak, da comunidade Ágape, estava voltando do sul, um caminhão entra na frente, ele capota um carro, Meriva, eu acho que ele tinha, capota o carro, algumas vezes o carro começa a pegar fogo, está ele e a mulher, para os caminhoneiros, tira ele de dentro do carro, uma semana antes, né? Uma semana antes da gente começar, 2 semanas antes da gente começar as reuniões de oração, há 3 semanas atrás, aí para uma galera, tiram eles do carro, aí o carro pega fogo, aí vimos um videozinho do carro pegando fogo. O pastor Francisco também está envolvido nisso, da Batista, sofre um acidente de carro também. Então, começou a acontecer um monte de coisa. Agora, por isso eu falei que é estratégico. A gente vai criar uma rede de oração em todo o norte do estado. O que isso vai produzir? Eu não sei, mas que o inferno vai se incomodar, ele vai, mas eu não estou nem aí. Entendo? Por isso, ore por nós. Mas aí que está o negócio. O diabo não vai gostar. Eu estou lá preocupado com o que ele vai gostar. Eu não estou nem aí, ele que se vire, ele que morra de catapora. Entende, gente? Ele que roa os cotovelos, eu não estou nem aí com o que ele vai achar ou deixar de achar. É a igreja que avança. Presta atenção, é a igreja que avança. É a igreja que avança. Nós é que agimos. O inferno é que reage. Não somos nós que reagimos. Nós agimos. A gente vai para as cabeças. Aí tem um carro que perde ali, tem um hospital que você tem que passar ali, não tem problema, a gente sai e continua. E Deus guarda a gente. Amém, queridos? A gente vai fazer isso. A gente tem profetizado sobre o norte do Paraná. São essas profecias que temos feito. Depois a gente entra em adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma coisa.